Jesus de Nazaré não é o seu advogado. Se alguém disser, ler na palavra e disser que Jesus de Nazaré é o seu advogado hoje e que um dia ele será o seu juízo, isso não tem bases bíblicas. Vou te provar. Porque quem precisava de advogado é quem estava debaixo de condenação e morte. Quem estava debaixo de condenação e morte? Para contratar um advogado para se defender ele em juízo. Os judeus da primeira geração, na geração de Jesus. Portanto, está bem claro. Jesus, várias vezes, o Jesus de Nazaré disse aos discípulos que ele tinha vindo, tinha nascido e existia e veio para poder salvar, buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não eram os gentios, não era nós. Olha, afinal nós não existimos. E como alguém pode dizer para você hoje, na nossa geração, ou depois de 2000 anos, que Jesus de Nazaré morreu por você? Como? Se nós não existimos, como alguém vai fazer um sacrifício por alguém que ainda não existe? Como alguém vai fazer um sacrifício? Nós não existimos. É fácil de entender. Não existimos. Como que ele morreu por mim e morreu por você? Não. Gálatas 4:4 diz que, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Nós não estamos debaixo de maldição da lei, nós estamos debaixo da graça, da plenitude da graça, da bênção da graça, da vida eterna que a graça nos deu. Então, Jesus de Nazaré não morreu por mim nem por você, e nem tampouco ele é seu advogado. Ele foi advogado para advogar a causa das ovelhas perdidas diante do Pai. No entanto, quantas vezes ele citou, começando ali quando ele enviou os seus 12 discípulos, no capítulo 10 de Mateus, ele citou: e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entrei em casa de gentios e nem em aldeias de samaritano. Ficou bem claro, né? Lá no capítulo 15 de Mateus também, ainda no verso 24, ele deixou bem claro quando aquela mulher cananeia procurou recursos, procurou socorro com ele, e ele, certamente, não sei se ele fez uma prova com aquela mulher, porque ele demorou a atender aquela mulher, né? E quando atendeu, ele ainda disse: olha, eu não vou pegar do pão da mesa dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Mas ele recebeu uma palavra à altura, né? O Jesus de Nazaré. Ela disse: mulher, da migalha que cai da mesa do seu senhor, os cachorrinhos também se alimentam. Aí Jesus orou por ela? Não. Jesus expulsou o demônio? Não. Jesus falou o quê? Seja feito segundo a tua fé, mulher. Grande é a tua fé. O Jesus de Nazaré nunca orou para o enfermo. Ele sempre agia dizendo assim, ó, grande é a tua fé. Para Jairo ele diz, crê somente. Para o centurião de Cafarnaum ele diz, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé assim. Foi pessoas que foram buscar soluções com ele e ele não orou. Ele apenas citou a ele a fé que eles tinham. Diz, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Seja feito, mulher, conforme tu desejas, conforme a tua fé. Pois bem, então ficou bem explícito. E no versículo 24, ali de Mateus 15, né, concluindo, ele disse, olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, cumprindo-se a plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4:4, Deus enviou seu filho nascido de mulher para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Era os judeus daquela geração que Jesus nasceu há mais de 2000 anos atrás. Então ele não é o meu advogado, ele não é o seu advogado. Ele foi advogado de quem tinha acusações de pecado, de condenação e morte diante dele por causa do não cumprimento da lei. E não de mim nem de você. E nem tampouco ele vai ser juízo. O juízo foi contra Israel e Jerusalém, cumprindo-se a profecia do Senhor Jesus que está escrito lá em Lucas 21, 20 a 33. E lá está bem claro. O texto de Lucas 21, 20 a 33 está bem claro. É só você observar, ler na sua Bíblia que você vai entender melhor ainda do que eu falando aqui. No versículo 32 de Lucas 21, ele disse assim, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão.
Ou melhor, no versículo 32 ele diz foi o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração. Esta quem? Aqui ele estava inserido. Aquela geração que Jesus estava inserido. Não passaria aquela geração sem que tudo isso, todo juízo iria se cumprir. Tudo ia se cumprir naquela geração. E no versículo 33 ele diz: passarão os céus e a terra, mas o que eu disse não passarão. As minhas palavras não passarão. E não passou. Em 70 DC, como todo mundo sabe, até as crianças que estão aí fazendo jardins, né, já entende, até as crianças que já sabem mexer em celular, computador, já sabem disso, que em 70 DC foi a parousia, Jesus voltou, o Filho do Homem voltou como Filho do Homem, como juízo para Jerusalém e Israel, para vingar do sangue dos seus santos e profetas, desde Abel até Zacarias. Foi para isso que teve o juízo contra o povo judeu, Israel e Jerusalém. E não vai haver juízo nenhum. Sabe por que não vai haver juízo nenhum? Nem para mim, nem para você. Porque nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Já nascemos debaixo da plenitude da graça. E mais, somos predestinados, eleitos, justificados, santos e irrepreensíveis. Efésios 1, 3 a 14. Lê que você vai entender melhor ainda do que eu estou falando com você. Você tem uma compreensão melhor ainda. Estou te dando uma dica. Então, irrepreensíveis. Então, que juízo vamos ter? Ah, mas se não tiver aonde? Porque para o religioso, para manipular a pessoa, o religioso, para ele, o salvo é só quem está falando a mesma língua dele, está na mesma panelinha dele, está lá junto com ele, comendo pão com suco todo mês, ou antes, né, toma um banho, é lavado na piscina, leva uma lavada do pastor na piscina ou no Rio das Antas, para ele, diz que é para tornar nova criatura. Olha, que ironia, né? Enquanto a palavra diz que o velho homem foi na cruz. Romanos 6,6. O nosso velho homem foi na cruz e não nas águas. Mas para eles, tem que dar um banho na piscina no Rio das Antas, para a pessoa se tornar nova criatura. E para a pessoa se tornar nova criatura, tem que continuar ali no meio deles, falando a mesma língua, participando, pensando do jeito que eles pensam, do jeito que eles fazem. Ou seja, fazendo o dever de casa correto. Porque falhou no dever de casa e saiu fora, desviou. Está desviado. Esse é o tratamento educado que eles tratam as pessoas que saem do meio deles. Está desviado. Agora está fazendo a vontade do diabo. Esse é o tratamento delicado que eles dão às pessoas que saem do meio deles. É uma educação tremenda, né? É um tratamento, é um carinho que eles têm, né, com as pessoas. E depois, quando aborda as pessoas na rua, ainda fica dizendo aquela frase, né, bizarra. Jesus te ama. Jesus ama você. Ainda bem que ele me ama, né? Porque se dependesse de vocês amar, já era. Mas graças a Deus que ele me amou, né? Portanto, ele me elegeu, me predestinou, me santificou e me justificou antes mesmo da fundação do mundo. Até mesmo antes de eu nascer, eu já tinha sido justificado. Quando eu nasci, já nasci debaixo da plenitude da graça, como todos vocês aí, e já nascemos santos e justificados. Não precisa de advogado, mas e nem vai ter juízo. Ah, mas lá em 1 João 2, 1 está dizendo: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Só que eu quero dizer para você que João pregava para os irmãos, para os judeus, da circuncisão. Ainda na lei, João pregava para eles. E não pregava para a graça, para os da graça, porque a graça não tinha ainda sido estabelecida. Ainda era antes de 70 DC. João pregava para os judeus, para os da sua geração. E então eles precisavam sim de um advogado, como eles precisou do Jesus de Nazaré para morrer no lugar deles e veio resgatar eles também. Não foi nós, não é nós, não somos nós, de nações nenhuma do mundo. Entendido? Então é por isso que João disse: olha, se vocês pecarem, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vossa propiciação. Ele vai defender você. E defendeu. O advogado deles defenderam sim o Jesus de Nazaré. Mas hoje não precisamos
de advogado no âmbito espiritual. Não existe. Para nós, não, porque somos livres, ou melhor, nenhuma condenação há. Segundo o que está escrito na palavra, Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação agora há para os que já estão em Cristo Jesus. E aí? Então, querido, quando alguém te abordar dizendo que Jesus hoje é seu advogado, mas um dia será juízo, não é verdade. Advogado era para Israel e Jerusalém, que estava perdido e desobediente debaixo da lei, debaixo da maldição da lei, do espírito de morte. Nós não, nós estamos debaixo da plenitude da graça. Justificar nós de quê? Se já nascemos justificados, eleitos, santos, irrepreensíveis e selados com o Espírito Santo. Que advogado não vai precisar? E que juízo? E juízo foi, como eu disse para você, foi contra Israel e Jerusalém, para o Senhor vingar o sangue dos seus santos e profetas, desde Abel e até Zacarias. Não há juízo espiritual e nem materialmente falando, no âmbito espiritual, para ninguém. É engano da religião. Eles pegam esses versos, isolam e aplicam literalmente a você, como se fosse acontecer o que já aconteceu com a outra nação há mais de 2000 anos atrás. Eles pegam aquilo que aconteceu, já passou, é história, e aplicam como se fosse uma coisa para acontecer futuramente na sua vida e na minha vida. Não é verdade. João era pregador da circuncisão e não da incircuncisão, que hoje é Cristo na graça. Pois bem, fique com essa palavra. Também eu quero comentar com você sobre o canal do irmão André Palhares, MDCG. É isso mesmo, MDCG, o irmão com o irmão André Palhares. É o nome do canal, MDCG. E também o irmão Ivanilton Cruz, do canal Guerreiros de Cristo. E também o canal do irmão Carlos, lá em João Pessoa, na Paraíba. Irmão Carlos, o seu canal Democracia Espiritual. Todos esses 3 canais estão aí também anunciando a graça de Deus. Clique lá, assiste eles também, porque eles sempre terão a palavra de Deus para o seu coração, para a sua aprendizagem e também para a sua comunhão diária com Deus. Muito obrigado pela sua atenção. E também eu quero ainda, antes de despedir, dizer para você se inscrever no nosso canal. A gente precisa da sua inscrição e você se inscreva. Deixe o seu like, você não vai pagar nada, absolutamente nada, para se inscrever no canal. É gratuitamente, se inscreva, deixe o seu like e clique no sininho, aí que você está vendo no seu visor, clique no sininho do YouTube, para que quando tiver uma nova mensagem no ar, o YouTube vai te notificar, vai te avisar que é uma nova mensagem de Deus, da graça de Cristo, do canal Graça Eterna, que é o nosso canal, para o nosso elevo espiritual. Clique. E muito obrigado você também que já se inscreveu e é membro do nosso canal. Graça Eterna.